Tudo bem, pessoal? Primeiro, desejar Feliz Dia dos Pais a todos os pais que seguem o canal. E você que não é pai, mas tem pai, deseje aí ao seu pai um Feliz Dia dos Pais por mim. E aí, nesse domingo, esse é o presente que o Botafogo nos dá, né? Eu também sou pai. É o presente que eu recebi do Botafogo, essa derrota, né? Por 3-2 para o Juventude. Derrota essa vergonhosa. Se eu posso dizer, resumir em uma palavra, essa derrota do Botafogo é vergonhosa. E não há absolutamente nada que eu consiga ver de positivo nessa derrota do Botafogo para o Juventude. Nem aquela situação de que alguém pode dizer, no segundo tempo o Botafogo quase conseguiu empatar, o Botafogo conseguiu reagir e melhorar no jogo, chegou a fazer 2 gols, meu amigo. Isso não existe. O primeiro tempo do Botafogo foi assustador. Não se salvou ninguém. Foi o pior primeiro tempo do Botafogo no ano de 2024. Não teve nenhum primeiro tempo que o Botafogo tenha jogado tão mal como foi nesse jogo contra o Juventude. Nem Carioca, nem Libertadores, nem Copa do Brasil, nenhum. Não se salvou ninguém. E essa derrota do Botafogo para o Juventude, eu coloco na conta do Arthur Jorge. No vídeo pré-jogo que eu fiz aqui, eu dei a minha opinião sobre qual time que eu achava que o Arthur Jorge deveria colocar em campo para poder buscar a vitória. Time titular. Porque jogo de Campeonato Brasileiro. Estávamos defendendo a liderança. Então o Botafogo teria que vencer para poder se manter lá em cima. Mas o Arthur Jorge coloca um time completamente modificado, a maioria reservas, jogadores que não tinham jogado juntos. E quando eu vi aquela escalação inicial, na hora, eu entendi que aquilo ali poderia dar merda. Porque Carlos Alberto, Matheus Martins, Thiago Almada é titular, mas eu me refiro ao fato de ter vários jogadores que são considerados reservas jogando juntos. Danilo Barbosa com o Alan, com o Oscar Romero, com o Matheus Martins, com o Carlos Alberto, Thiago Almada. Esses jogadores nunca jogaram juntos. O Botafogo nunca entrou com essa formação. E para completar, ele coloca o Lucas Halter, um dos piores zagueiros que eu já vi vestir a camisa do Botafogo. Eu sempre falo aqui no canal que o Botafogo tem que contratar zagueiro. Eu já falo do Lucas Halter aqui no canal há muito tempo, que esse cara é fraco, ele não pode vestir a camisa do Botafogo, que ele já comprometeu diversas vezes, que o Botafogo já perdeu vários jogos por culpa do Lucas Halter, por falha dele. E aí, nesse jogo contra o Juventude, o Arthur Jorge me coloca o Lucas Halter para começar jogando. Pode colocar qualquer um ali, menos o Lucas Halter. Se improvisasse o Danilo Barbosa como zagueiro, seria melhor do que o Lucas Halter. O que mais o Lucas Halter vai precisar fazer? Qual falha que ele ainda vai precisar cometer para provar por A mais B que ele não pode jogar mais no Botafogo? E quando eu vi ele de início, com todo aquele time modificado, mesclado, a sensação que eu tive foi péssima. E aí aquele negócio, né? O Arthur Jorge escala esse time, sem valorizar o Campeonato Brasileiro, ele cagou pro Campeonato Brasileiro. Mas ele está... Alguém pode dizer, mas ele estava poupando jogadores pro jogo contra o Palmeiras. Meu amigo, o Botafogo já foi eliminado da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisa ir buscar esse título. O Botafogo precisava defender a liderança. Não é porque estava na liderança com 3 pontos de diferença que poderia jogar de qualquer forma. E aí, se o Botafogo, por acaso, vencesse o jogo, aí o Arthur Jorge ia ficar como gênio. Olha, ele escalou um time muito diferente, mesmo assim o Botafogo ganhou. E aí ele caga pro campeonato, escalando um time
quase todo reserva, não respeita o adversário, não respeitou o Juventude, não respeitou a competição, não deu valor ao Campeonato Brasileiro nessa rodada. Porque um time que quer ganhar um jogo, você não coloca um time quase todo reserva em um campeonato importante, que nessa temporada é palpável. Dá para o Botafogo chegar no final com condições de título. Então foi um erro. O Arthur Jorge errou feio. Ele não poderia ter feito o que ele fez. Aí no segundo tempo, quando o desastre já tinha acontecido, quando o caldo já tinha entornado, aí ele resolve botar os titulares. Foi quando o Botafogo melhorou no jogo. O Botafogo chegou a fazer 2 gols, criou diversas chances de gol no segundo tempo, chances desperdiçadas. E o que a gente falava era, coloca o time titular de início, cara, já para tentar fazer o resultado. E no decorrer do jogo vai mexendo, vai substituindo, já para ir poupando, né, dando descanso para os jogadores para o jogo contra o Palmeiras. Mas ele botou os titulares quando já estava 3-0. De qualquer forma, eles jogaram. Eles não foram poupados. Então, mais uma vez, o Arthur Jorge faz isso. Mais uma vez que ele faz isso. Que ele coloca os titulares no segundo tempo. Ele havia feito isso no jogo contra o Cruzeiro, que o Botafogo perdeu por 3-0 no Newton Santos. Antes do primeiro jogo contra o Bahia, o Arthur Jorge poupou vários titulares para esse jogo contra o Cruzeiro. E aí, no segundo tempo, ele foi botando os titulares. E nesse jogo contra o Juventude, ele fez a mesma coisa. Então ele cagou. Cagou pro Campeonato Brasileiro nessa rodada. E no segundo tempo, ele tira o Matheus Martins, que não estava tão mal no jogo, e mantém o Carlos Alberto até o final. Carlos Alberto perdendo gol atrás de gol, perdeu vários gols de cara. O Carlos Alberto, que é um jogador fraquíssimo, limitadíssimo tecnicamente, jogou até o fim do jogo. Entrou como centroavante. Então escalou mal, substituiu mal. Então, essa derrota fica na conta do Arthur Jorge, que fez diversas lambanças. Aí eu quero ver qual vai ser a postura do time no jogo contra o Palmeiras. Eu quero ver se vai surtir algum efeito positivo na parte física dos jogadores, o fato da maioria deles não terem começado jogando esse jogo. Mas, de qualquer forma, eles entraram no segundo tempo. Meu amigo, o time no primeiro tempo foi um bando completamente desorganizado. Então aquilo que eu temia, quando eu vi aquela escalação inicial, aquilo que eu temia aconteceu. Time desorganizado, sem sintonia, completamente espaçado, tomando baile do time do Juventude com diversos desfalques. O time do Juventude completamente desfalcado, cheio de desfalques, com jogadores que são, cara, não são jogadores de Série A. A maioria dos jogadores que jogaram hoje no Juventude não são jogadores de Série A. E o Botafogo tomou um banho de bola do Juventude porque teve organização. Foi um time que buscou mais o jogo, teve mais vontade. Por outro lado, o Botafogo completamente desligado do jogo. Jogadores perdendo todas as bolas, Danilo Barbosa errando tudo que podia e não podia. O Botafogo não conseguia ter saída de bola, o Botafogo não conseguia encaixar a marcação. Diversas falhas individuais. O Alan fez uma péssima partida. O primeiro gol, culpa do Alan, que ele cabeceia. Em vez de cabecear para o lado, ele cabeceou para frente no pé do jogador do Juventude e assim saiu o primeiro gol. O segundo gol do Juventude sai por falha do Lucas Halter, para variar, né? O Lucas Halter não subiu. Ele deixou o jogador do Juventude, subir sozinho.
Ele nem tentou atrapalhar a jogada. O outro gol do Juventude saiu de um contra-ataque, onde o Cuiabano perde a bola lá na frente e não volta com velocidade, volta trotando, e aí o Juventude puxa um contra-ataque, onde o time do Botafogo mais uma vez estava completamente desorganizado. E aí sai o terceiro gol do Juventude. Então, o Botafogo no primeiro tempo foi sofrível. Só foi começar a entrar no jogo aos 20 minutos do segundo tempo, quando as substituições começaram a acontecer, com Marlon Freitas, com o Gregory, com o Igor Jesus, com o Savarino. O time melhorou. Mas aí já era tarde demais. Então, tudo isso que a gente viu hoje foi um absurdo. É inadmissível que um time que até então é postulante ao título, é um candidato ao título, tenha uma atuação como teve, principalmente no primeiro tempo e no início do segundo tempo. Muito preocupante essa postura que o time teve. De falta de vontade, de não ter a atenção devida em alguns lances, né? E tomar decisões erradas. Decisões precipitadas com a bola no pé. Botafogo errou muito o último passe, não conseguia criar quase nada no primeiro tempo, perdia a bola e não conseguia recompor com velocidade. Então, é preocupante, cara. É preocupante, porque a gente não sabe como é que vai ser agora daqui para frente as atuações do Botafogo. Porque o Botafogo vem caindo de produção, não vem tendo boas atuações. E a gente espera que nesse jogo contra o Palmeiras, agora, o time vira a chave, tem uma postura diferente. Porque, cara, isso não pode continuar. Não pode continuar. Beleza? Então, é isso. Não vou me estender mais. Um bom final de domingo a todos. Se você está assistindo esse vídeo na segunda-feira, uma boa segunda-feira, um bom início de semana. Um abraço.